Hoje é 3 de julho de 2019. O escriba recomeçou a se equilibrar nas exposições. São 11 horas da manhã. Passou um período muito ocupado no trabalho, porque afinal é preciso viver, é preciso ganhar na vida. Então o site fica meio desorganizado, mas vai tentar organizar isto aqui, mesmo porque quando consegue fazê-lo, os acessos aumentam muito e dão a medida da contribuição que este velho criminalista pode dar. Não à sua classe, a advogados e advogadas, mas pode dar à cidadania, porque, afinal, é o mais antigo, ou quase o mais antigo, na especialidade ou na advocacia. Isso vale alguma coisa, porque nós aprendemos, quem sabe, a errar menos. Os dois jornais de hoje são suculentamente convidativos. Em primeiro lugar, na Câmara, o moço Sérgio Moro foi lá prestar esclarecimentos, depoimento ou coisa que valha tal conceito. E os deputados quase rolaram no chão à frente dele. Aqueles críticos e aqueles que sustentam a posição de Sérgio Moro como ministro da Justiça e ex-juiz. Tocante à Lava Jato, eles que se virem. Este escriba não se mete nisso. Mas não fique esse rapaz aparecendo como se fosse vítima, não. Ele fez o que fez. E comunicou-se com o procurador da República, cujo nome o escriba tem dificuldade em pronunciar, Dallagnol, talvez seja de origem francesa, mas fizeram, conversaram. Ele orientou o procurador da República a tomar providências, a efetuar provas, a convocar testemunhas. O fato disso ter sido feito em comunicação telefônica, interceptada, não significa grande coisa, não, porque lá atrás o presidente Temer foi traído por um visitante da sua intimidade. Isso é muito feio, isso é nojento. Dos dois lados, tanto de quem faz o que fez em nome do Estado, como de quem faz o que fez em nome de interceptação de terceiros. Dizem que a intenção boa suprime eventual ilicitude. Não, se ilícito for, é ilícito dos dois lados. É ilícito em nome também do Estado juiz. O juiz não pode mandar interceptar conversas de advogados em parlatórios. Há exemplo disso aí. Este escriba colheu uma manifestação escrita de um eminentíssimo procurador de justiça do Estado de São Paulo, aqui neste jornal. Não é no Estado de São Paulo, não, é na Folha. E o procurador assume a posição de legitimar, sim, aquilo que Sérgio Moro teria feito ou fez com o eminentíssimo procurador da República, trocando ideias e imagens sobre tendências processuais no sentido de validar a acusação pública. O eminentíssimo promotor de justiça do Estado de São Paulo não deveria meter-se nessas coisas, porque há um filme muito esquecido que tem o nome de Clout, O Passado Condena. Não se meta o eminente promotor de justiça nisso aí.
porque se e quando continuar a fazê-lo, vamos disputar o passado da instituição. Quando o Ministério Público do Estado de São Paulo adquiriu sim, um sistema de interceptações telefônicas chamado Guardião. Aquilo está esquecido, está entre quatro paredes, ninguém fala mais nisso, mas este antigo escriba tem nos seus guardados uma muito grande vocação de recordações nos seus arquivos pessoais. À época houve um conflito razoavelmente grande, a panela foi tampada, o Ministério Público se arrependeu daquilo que fez de errado, é preciso que se arrependa mesmo. E não vale a pena o eminentíssimo promotor de justiça trazer à baila por via indireta uma disputa sobre a validez ou não de interceptações telefônicas, inclusive em parlatórios de advogados e também em confidências íntimas de presos, em celas, enquanto exercitando o direito básico da criatura de abraçar o seu companheiro, hoje de abraçar o seu companheiro também, ou a sua companheira, naquilo que se chamaria de plenitude da intimidade, quem sabe uma das maiores intimidades que o ser humano pode ter no afeto por seus semelhantes. Então, o eminentíssimo promotor de justiça não deve se intrometer nessas coisas, a não ser oficialmente e no exercício das suas funções, porque traz de volta aquilo que já passou. Este escriba nem consegue repensar aquilo que aconteceu. Essa viagem do Ministério Público paulista no sentido de interceptar os segredos alheios por via própria. Não se mexa mais nisso, eminentíssimo promotor de justiça. Qual é o nome dele? Não vale a pena trazer o nome do cultíssimo promotor de justiça, que inclusive tem pós-graduação na Espanha. Ter pós-graduação na Espanha é muito avaliável no sentido positivo, mas não significa que possa intrometer-se nesse assunto que é muito árido e é muito espinhoso e traria de volta uma disputa, uma discussão já vencida, porque, segundo consta, não se faz mais esse tipo de interceptação. Interceptação é ruim, é feia, mas é feia também em nome do Estado juiz. Se feia for para quem interceptou as conversas do ex-juiz e do ministro da Justiça, do jovem Sérgio Moro, se feio for, é muito feio também o Estado fazer o que fez e validar, em sentido de igualdade, a prova produzida nesse sentido. Então, não vale nem a pena trazer a lume a identificação do eminentíssimo membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, dentro daquela instituição, este velho escrivinhador tem alguns amigos. Tem alguns membros do Ministério Público com os quais mantém ou tem laços profundos de amizade. Foi assistente durante anos e anos de Arthur Nardi de Moraes Goiano, um dos melhores promotores de justiça e procuradores de justiça que já serviram a nobilíssima carreira. Não vamos mexer nisso mais, não, eminentíssimo promotor de justiça, porque não faz bem a nós todos. Mas se Vossa Excelência quiser partir ao debate, vamos remexer o lixo daquilo que aconteceu anos atrás. Desse lixo, este antigo criminalista guarda
muita coisa amarradinha e bem amarradinha para que o odor não trespasse aquele mutirão de coisas que significam um período não muito bem posto da história do Brasil. Partindo-se agora para outras peculiaridades, os jornais hoje são muito profícuos ou profusos na questão correspondente, inclusive, à predominância de mulheres na política internacional. Faz bem a este antigo criminalista saber que nossas companheiras estão tomando finalmente a dianteira em muitas particularidades da indicação final sobre a orientação que as nações devem ter em relação a múltiplos temas da sobrevivência da humanidade. Duas eminentíssimas companheiras nossas que são europeias, ocupando postos muito profícuos na União Europeia. A União Europeia indica a alemã como sua primeira presidente. Ela é tão ilustre que é difícil dizer-lhe o nome. Ursula von der Leyen, 60 anos, presidente da Comissão Europeia, ministra de Defesa da Alemanha desde 2013, médica ginecologista, tem 7 filhos e é presidente da Comissão Europeia. E outra, Christine Lagarde, 63 anos, nova presidente do Banco Central Europeu, chefe do FMI desde 2011, primeira-ministra das Finanças da França, terceira mulher mais poderosa do mundo. Este muito antigo criminalista tem às vezes a impressão de que ainda não conseguiu amadurecer plenamente na vida, porque velho já aos 84 anos se lembra de quando criança se abrigava contra uma muito estimada mulher, que era sua mãezinha. É muito gostoso aos homens, mesmo já antigos e perfilando a chamada terceira idade, é muito gostosa a lembrança de ter podido este velho criminalista abrigar-se e fugir dos perigos da vida, abraçando uma senhora muito suave e muito carinhosa. É assim que funciona. Os parabéns a Ursula von der Leyen e a outra Christine Lagarde, ambas com mais de 60 anos. Idade maravilhosa, que as mulheres sabem hoje desfrutar com imensa tranquilidade e com uma dose muito grande de poder. A partir daí, sabe-se que a Polícia Militar vai investigar as ofensas à PM que pediu namorado em casamento e é ameaçado na internet. É assim que funciona, gente. É preciso praticar este ato de igualdade, de respeito à igualdade, que inclusive é legítima e legalmente assimilada
pelo Supremo Tribunal Federal. Este escriba se lembra do tempo em que era soldado e que precisou, com grande parte da companhia onde perlustrava o seu serviço militar, precisou proteger um rapazelho que sofria demais em razão da sua opção sexual. Vamos lá. Esta criatura que ofendeu e ameaçou este PM precisa ser processada sim. Precisa ser punida sim quando tiver praticado esse ato, que hoje é realmente reprimido, inclusive por decisão da Suprema Corte. Vamos um pouquinho mais adiante. O Brasil ganhou da Argentina ontem com a presença do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi ao jogo e foi prestigiar o time nacional. Este escriba conseguiu assistir a uma parte do jogo bonito, com o Messi fazendo um esforço sobre-humano para tentar suprir as deficiências do time argentino. É bem possível que o Papa Francisco tenha assistido àquela peleja e tenha pedido a Deus para proteger o seu time. Mas é lembrar que o Brasil vai ter uma santa. O escriba não se recorda o nome dela, mas é, sim, seríssima pretendente candidata e já escolhida à santificação. Vai ser uma santa brasileira. Dentro desse contexto, nós levamos vantagem, sim. Este escriba é católico, apostólico, romano, foi batizado, livrou-se do pecado original, foi crismado, estudou em colégio de padre, estudou em colégio marista, foi castigado a rezar contra uma árvore, terços e terços, em homenagem a Nossa Senhora. Até hoje é viciado em rezar a Nossa Senhora. Quando comete um pecadilho qualquer, vai rezar a Santa Nossa Senhora. Não reza a santos, não. Reza as nossas santas que protegem este escriba desde que ele era menininho e continua a protegê-lo, a santidade feminina que os céus costumam manter em plena atividade. É assim que funciona. Ganhamos o jogo contra a Argentina e ganhamos esse jogo, eminentíssimo presidente da República. Não teria sido porque o presidente está presente, não. Não se orgulhe disso. Ganhamos porque nós temos lá um Tite, que é um técnico competentíssimo e que se candidata a qualquer função eleitoral no país, será com certeza eleito, garantindo inclusivemente a sua velhice. Tite, no presente momento, com esses jogos que está ganhando, pode ser eleito para o que quiser, coisa que não se aplica ao moço Sérgio Moro, que ainda não completou 50 anos. 50 anos para este escriba é a idade ideal para que alguém possa exercer cargos dessa natureza, principalmente como juiz da Lava Jato. É preciso ser mais antigo, é preciso ter pele de jacaré, de crocodilo velho, e é necessário que não se perca discutindo aspectos privados ligados a ações penais com um procurador da República. Isso não se faz.
E ele fez. Fez. Vai responder por isso, senão judicialmente, ética e moralmente, ele sabe o que ele fez. E nós às vezes carregamos o que fizemos para o fundo do mar, como o caso Marielle, pescador, diz que a arma foi jogada no mar. De repente, essa submetralhadora é localizada e se tem um pouquinho de avanço a saber quem, quando e como matou a moça Marielle. Fora disso, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, condenado a 12 anos de reclusão, resolveu fazer a 6ª série para reduzir as penas a que foi condenado. É bom que se proveja de cultura. A cultura não faz mal a ninguém. Bolsonaro prestigia General Heleno. É bom saber, e é bom saberem os brasileiros, que o fato do Brasil estar jogando bem futebol não tem relação alguma a ver com a presidência da República ou com a presença do General Heleno nas arquibancadas do jogo, não, na tribuna de honra daquele palanque. Não tem relação alguma. Por quê? A não ser que o escriba esteja enganado, o Brasil foi campeão mundial de futebol sob a ditadura de Geisel. Se o escriba estiver errado ou a memória estiver a traí-lo, que o digam os advogados e advogadas que leem ou ouvem e veem esta crônica. Foi sob Geisel, um dos piores ditadores que nós tivemos. Presidiu uma nação sobre o sangue dos torturados que ainda sofrem as respectivas almas abaixo do solo das nossas florestas e sob as ondas dos nossos mares. Geisel era presidente, ditador do país, enquanto o Brasil era campeão mundial de futebol. Que não se repita isso, embora nós tenhamos eleito por maioria o capitão Bolsonaro como presidente da República. Por enquanto estamos numa democracia, embora todos os cargos, ou quase todos os cargos importantes que a República tem, tenham sido entregues a militares da reserva, vinculados ainda a obrigações com o Exército, porque o militar da reserva nunca se livra da plenitude do sobretudo militar. O toque do clarim ainda é capaz de acordá-lo nas madrugadas para voltar à ativa. Depoimento de Moro na Câmara acaba em tumulto. Os deputados quase rolam no chão, sim, quando não rolaram. E o jovem é moço ainda, precisa aprender muito. Precisa localizar dentro da alma aquilo que transforma realmente um magistrado numa criatura plenamente imparcial, não, porque ninguém é absolutamente imparcial, majoritariamente imparcial, cuidando dos seus pecados e de suas perebas. Para finalizar, nós precisaríamos sugerir que o presidente da República, que voltou entusiasmado daquela reunião G20, etc., que o presidente da República convoque o índio Raoni para uma conversa a dois. Raoni põe as suas roupagens
repletas de penas de animais nobres brasileiros, coloca aquela panela de madeira no beiço, que só põe em ocasiões muito enobrecidas, como quando foi abraçado na França pelo presidente Macron e como quando foi abraçado pelo representante de Deus na Terra, pelo Papa Francisco. Raoni coloca aquela panela de madeira no beiço inferior e vai conversar com você, presidente da República. Porque Macron ia mandar dinheiro para o Brasil. Raoni foi pedir. E o Papa com certeza está rezando pela nossa floresta amazônica. Raoni foi pedir. E Bolsonaro não gosta de índio. Bolsonaro tem afeto, sim, pelos ruralistas. Bolsonaro e o meio ambiente é uma submanchete no jornal O Estado de São Paulo. Macron tem suas restrições. Esse acordo não vai ser assinado assim numa boa, como bonjour, como ça va, bonsoir, como ça va bien, et vous? Não é assim. É mais fácil Macron conversar com Raoni usando o intérprete na língua dos chavantes ou assemelhados do que conversar com o presidente da República sobre o meio ambiente. O Brasil vai ter que cumprir as suas obrigações. Sabe-se lá se está a cumpri-las, mas com certeza índio quer mais que apito. Raoni precisa ser ouvido. Saoni e aqueles outros líderes que são, de vez em quando, taxados como fraudes, só se sabe se esses índios são ou não fraudulentos, se o mundo civilizado levar essa discussão a pelo com eles. Parabéns, então, a comandante da cúpula executiva na União Europeia, a alemã Ursula von der Leyen. Este escriba teve um sogro alemão da gema, que dá o sobrenome parcial a seus filhos, Bayer. Bayer é germânico, era um homem sério, ortodoxo, cumpridor de suas promessas e obrigações. Para os Bayer, 7 horas da manhã são 7 horas da manhã. Hora de começar esta crônica deveria ser para o cronista 10 horas da manhã. São 11h30, hora de brasileiro. Mas, com a recordação de que o presidente Bolsonaro e o Brasil precisam cumprir suas promessas correspondentes à Amazônia e precisam ouvir o índio Raoni
Convidado especial, sim, para uma refeição no Palácio da Alvorada, com ou sem a panela de madeira que lhe serve de prato. Porque o índio não vai deixar de lado seus costumes, suas tradições, seus pajés, e não há de deixar de lado os afetos que deixou na França, inclusive o presidente Macron, e nem deixar de lado as conversas de seus deuses primitivos com os nossos cristos que presidem as ações do Papa Francisco, que deve estar triste porque a Argentina perdeu, mas vai rezar para que o Brasil cumpra os seus compromissos. Dito isso, fim de papo hoje, 11h30 da manhã, vamos ao trabalho e la nave va.